mulher sempre quer mais. Mas mais o quê? Seja muito bem-vinda ao Her Talks, um espaço para falar das buscas e desafios da mulher contemporânea, com muita verdade, presença e alma. Bem-vindas ao terceiro episódio do Her Talks. Hoje com duas amigas, na verdade 4 amigas. Então vai ser um talk muito bacana. A Marcela e a Dani, vocês são do brechó infantil Repetir. E estamos super animadas para saber mais de vocês e dos seus pensamentos sobre esse mundo. Primeiro, obrigada, meninas, pela confiança e pela presença aqui hoje. E eu acho que vocês já imaginam, mas a gente queria começar perguntando como que foi esse processo e essa ideia de começar esse brechó infantil. De onde partiu isso? O que vocês estavam sentindo e percebendo? Então, eu acho que já são 5 anos de estrada, né? E a gente queria saber um pouquinho lá do início, como que foi o processo. Legal, primeiro, prazer por estar aqui também, recebendo a gente adora poder trocar e contar a nossa história. Eu e a Marcela, a gente começou a repetir, que na verdade, a gente fala assim, um brechó, mas na verdade a gente acaba categorizando ele como um e-commerce, porque nossa operação é toda online, então a gente é um brechó focado 100%. E ele já nasceu online. Ele já nasceu online, então nós nos conhecemos na faculdade, somos madrinhas de casamento, estamos juntas aí na amizade há bastante tempo, né, nessa estrada. E depois de uns anos, a gente procurando um negócio novo, no momento que a gente estava pós-maternar, assim, maternando, que a gente acabado de... A gente teve muito próximos, nossos filhos. A gente fez uma pesquisa de mercado e a gente sentia muita falta de ter um brechó infantil focado que oferecesse os serviços de uma forma que a gente entendesse que faz sentido pra gente, que era uma forma prática. Ainda 5 anos atrás, acho que teve muita evolução, mas o brechó tinha muito aquela coisa ainda de não tá na explosão que tá hoje, né? Era bem mais informal, tinham poucas opções, você até tinha as franquias, mas estavam começando a despontar os grandes players do mercado, as grandes iniciativas que mudaram o mercado e que fizeram o setor ficar diferente. Então, a gente teve um olhar para lá fora, né? E a gente sabia que isso estava vindo numa crescente, com números bons, muita expectativa em cima também do ESG, da sustentabilidade, né? Focada nesse mercado. E como mães, a gente estava... querendo resolver um pouco da nossa própria dor também, né? Sim. Porque a gente, quando tem filho, sabe que a gente investe muito, né? No enxoval. E depois aquilo perde muito rápido. A criança cresce muito rápido. Então, a nossa dor de ter coisas paradas em casa... Não, e onde você enfia tudo aquilo, exato, né? não ter lugar para guardar. Então, foi aí que a gente começou a querer resolver a nossa dor e a dor das outras mães. E um serviço especializado no mundo materno, pra gente entender a mãe e saber que a dor exatamente dela, que ela não tem tempo, que ela tá numa fase cansada, que a gente pode resolver de forma prática e segura. E aí foi que a gente veio com a Repetir. E meninas, vocês já eram amigas antes, foram colegas de faculdade, né? Tinham uma relação muito próxima. A gente tem muita curiosidade em saber como é que foi esse processo de estabelecer um negócio juntas. Porque existem muitas mulheres que naturalmente resolvem empreender com uma amiga. Sim. E é óbvio que a gente sabe que existem muitas vantagens, mas também existem desafios. Sim. Porque você tem que saber separar um pouco dessa vida pessoal, da vida profissional. Então, como é que foi esse processo para vocês? O que isso trouxe de aprendizado? Como que isso afetou, pode ser de forma positiva ou negativa, a amizade? Como é que vocês organizaram os papéis, as responsabilidades? Eu acho que, primeiro, uma coisa que foi boa para nós duas é que a gente fez lugares diferentes no começo da nossa carreira. Então, cada uma foi para um lugar e foi ganhar bagagem e experiência. Então, eu fui trabalhar com varejo, com franquias, com outras coisas. Dani também foi trabalhar com produções e outros eventos. Então, a gente acabou se juntando numa fase um pouco mais já com bagagem na vida. Então, foi muito legal isso, cada uma com uma experiência. E eu acho que foi muito alinhado tudo desde o começo, né? A gente teve papéis e a gente não tem problema em divergir. Acho que, tanto na amizade quanto profissionalmente, a gente considera que ter divergências, ter outro ponto de vista é sempre muito positivo. Então, a gente sempre tem conversas muito francas, embates muito positivos que a gente traz e a gente consegue separar, acho que muitas vezes, o profissional do pessoal. Isso eu acho super importante, porque o que está dito e o que já está esclarecido desde o começo já está lá, já está falado, né? E se você tem um canal aberto, acho que o que é importante enfim, é o respeito, né? Então, isso entram essas duas coisas. As coisas têm que estar claras desde o começo, os papéis têm que estar claros desde o começo. E todas as coisas que todos os empresários sabem. Desde a parte contratual, desde o job description de cada uma, desde as expectativas que cada um coloca nas coisas. Mas acho que isso, se está claro desde o começo e a gente vai alinhando isso com respeito, e tem esse canal aberto para ter essa conversa. Parece aquela coisa de casamento que só vai ter no fim, quando já vai fazer a terapia de casal, é porque o negócio já está lá mais já por engrossado. A gente tem uma dinâmica nossa que a gente consegue o tempo todo colocando as questões
discutindo e resolvendo. E eu acho que uma coisa acontece dentro e depois tem a coisa que acontece fora, né? Então a gente acho que tem que saber separar e a gente faz isso muito bem. A gente tenta se policiar pra não falar de negócio na festinha dos filhos. Isso. Eu acho que isso tem uma dificuldade nossa, na verdade, porque eu vejo que como que nós trabalhamos tanto junto, às vezes fica muito só de trabalho e pouco de privacidade. A vida privada. É verdade. E às vezes, por exemplo, ela me liga e eu queria perguntar várias outras coisas, mas eu falo, não dá tempo, então eu já pergunto só do trabalho. É só trabalho, só dá tempo pro trabalho. Só dá o que tem. Mas Às vezes tem que fazer umas leis assim. A gente não vai falar de trabalho. Às vezes a gente sai pra realmente falar de outras coisas. É verdade. E falando um pouquinho da jornada que vocês já percorreram até aqui. Conta pra gente, assim, algum momento especial onde vocês tiveram uma dificuldade ou um desafio e, de repente, aquilo balançou a certeza de vocês. O que vocês podem compartilhar e como que vocês superaram isso e chegaram até aqui hoje? Eu acho que, assim, a história da Repetir, ela começou de uma forma, vamos fazer um trial, que daí já seria, assim, um conselho geral de quando você começar um negócio, você entender um pouco e fazer esse trial de onde você está pisando. Então, a gente começou, claro, com ideia, com planejamento, mas a gente estava, vamos ver o que vai dar, né? E aí, a gente foi percorrendo esse caminho de uma forma gradual. E a gente entendeu que tinha uma oportunidade de mercado muito grande. E foi aí que a gente parou e pensou, o que a gente tem que fazer diferente do que as outras pessoas estão fazendo? Porque, como eu falei, é um mercado em ascensão, é um mercado que está crescendo. Você tinha muitas iniciativas que eram, não eram iniciativas mais simples, iniciativas não tão formais. Então, quando a gente entendeu que para a gente transformar aquilo num negócio, a gente realmente precisava fazer um mergulho naquilo e profissionalizar e transformar aquilo de uma outra forma, eu acho que já foi o primeiro grande desafio. Porque foi sair um pouco do Do Instagram só e montar realmente uma plataforma, negócio. como a gente fez. Acho que o primeiro foi montar essa plataforma que a gente pôs em pé, que é isso. Hoje a gente tem uma peculiaridade no nosso trabalho, que é do consignado, no nosso caso da Repetir. Então, a gente não compra. Então, a gente tem que organizar muito bem cada peça de cada mãe que trabalha, que vende com a gente. Então, como esse dinheiro vai parar na conta dela, como ela pode, de novo, reutilizar o crédito para comprar no nosso site. Então, para montar essa plataforma da forma que a gente montou, foi grande desafio. Quem seriam os parceiros de entrega, de logística, de meio de pagamento, enfim. Então, isso acho que foi o começo. E para ir à frente disso, depois de tudo isso, foi, acho que, nossas grandes investidas daí, que eu acho que foi um desafio de ir atrás de investidores, enfim, fazer captação pitch, de investimento, que eram coisas que não eram coisas do nosso mundo, na verdade. A gente tem essa bagagem complementar, mas não eram coisas do nosso mundo. Então, acho que este caminho, com esses steps que foram sendo seguidos, e acho que é uma jornada realmente de sucesso que a gente tem, 5 anos, né, para você estar com um negócio, ele aconteceu. E ele foi muito bem pensado, da forma que a gente podia ser mais profissional, né? E trazer essa profissionalidade para um negócio que em muitos lugares é informal. Às vezes, grupo de WhatsApp, mãe vendendo um pouco quando acaba de ter filho. Todo mundo falava pra gente, nossa, eu sempre quis ter essa ideia. Nossa, eu quase fiz. Aí a gente falava quase, mas é super complicado de fazer. E fazer de forma profissional, né? Porque até acho que como vocês já tinham comentado, de ser amigas e estar numa fase de montar um negócio, a gente viu ao longo também desses anos muitas pessoas que começaram no infantil, porque a gente também tem muito contato, né, com as pessoas. E se você não traz o profissionalismo para aquilo, a parte administrativa muito forte, a parte de contabilidade, virar uma empresa. Eu acho que o grande desafio nosso e o que a gente fez para ser diferente no mercado foi a gente realmente profissionalizar e virar uma empresa mesmo, business, números, coisas que eventualmente... Lembrando que assim, a gente começou no quarto da filha da Dani, numa planilha de Excel, e hoje a gente está num galpão, no Brooklyn, com tudo com QR Code, então assim, um sistema de app interno para gestão de estoque, então a gente fez em 5 anos, realmente... E esses momentos de tomar essas decisões, né? Então assim, vamos agora criar uma plataforma, vamos agora partir para o investimento, vamos agora profissionalizar e trazer mais tecnologia para o negócio. Esses são sempre momentos de desafio e de grande gasto de energia, de grande pensamento. Porque eu acho que, como qualquer outro negócio que você faz bem feito, focado e sair um pouco fora da caixa, né? Porque é isso que eu falo, que seriam os nossos diferenciais. Eu acho que esses desafios, essas jornadas, fizeram com que a gente ganhasse esse corpo que a gente tem hoje. Difícil sempre mas não tem que seguir. E a gente foi indo, né? Acho que... tinha no início esses olhos dos maridos, talvez, ou de outras amigas que falam, as mãezinhas vão fazer um negócio assim, ou
Tinha algum... Dos maridos, eu posso dizer que eles foram muito apoiadores. Que bom, Muito. que bom. Muito. A gente até tem um grupo no WhatsApp que somos nós 4, a gente coloca que somos CEOs da Repetir, a gente manda tudo, assim. Ótimo. Dúvidas, a gente senta pra fazer jantares e troca nossos desafios com eles. Isso é muito legal. Eles Enriquecedor também, né? Foi, eles super apoiaram. Mas a gente, sim, sofreu preconceito no começo, né? Do negócio, principalmente quando a gente saiu pro mercado de startup. Pra fazer as captações, várias vezes, assim, às vezes as únicas mulheres, às vezes as pessoas falavam, mas esse negócio meio de mãe, né? Meio de menininha, meio de mulherzinha. Eu acho que às vezes a gente sentiu um certo desafio também no mundo de ser mulher e no mundo de investimento. Também acho que isso, às vezes a gente sentia um pouco essa dificuldade mesmo de ser mulher neste mundo extremamente cheio de homens, assim. Então também foi um dos lugares. Mas acho que, enfim, todas elas são desafios que a gente tomou muito pra melhorar. Assim, não foi nada pra também ficar em casa chorando, Não, sabe? você se empodera das informações que você precisa e vai à luta e vai fazer igual. Também não tem muito mistério, né? Tudo tem um caminho ali. O tal do pitch para investimento, o tal do se relacionar com as pessoas. Tem um caminho que você faz. Tá lá, é um caminho. Todo mundo sabe a jornada. E aí, essa trilha que a gente seguiu, a gente se juntou de pessoas que foram importantes na nossa jornada, né? Então, a gente começou fazendo um processo de aceleração foi do Sebrae? Inovativa. Do Inovativa. E foi nesse ano a gente ganhou como melhor startup de e-commerce, né? Destaque. Nisso a gente ia se juntando a mentoras, pessoas que podiam realmente dar outro ponto de vista pra gente, né? A gente nunca teve também isso, o medo de falar com novas pessoas, ouvir conselhos do que a gente pode melhorar, onde tá bom, onde tá ruim, onde a gente pode ainda crescer. Acho que ao longo do percurso. E investidoras que quiseram entrar também como mentoria junto com a gente. A Bossa Nova sempre esteve muito perto da gente. A gente tem um grupo de Anjos do Brasil também, que ajuda. Ao longo da jornada, algumas pessoas foram mais participativas, porque elas tinham mais know-how para aquele momento, e outras foram vindo depois, algumas continuam acompanhando. A gente tem essa estrutura na qual a gente gosta de sempre estar aprendendo e também trazendo pessoas que são interessantes para agregar para o negócio. Ou seja, eu acho que é interessante a gente pontuar, então, até para dar uma resumida nisso. Os desafios existem, principalmente nessa hora de buscar o investimento. Existe, sim, um certo preconceito, mas existe também um caminho a ser seguido que pode ser muito mais fácil se você se cercar de pessoas, se abrir para conversas e realmente se você se capacitar de uma forma corajosa, Sim. né? Ou seja, você não ter medo de uma rejeição, você não ter medo de uma exposição. Total, para cada assim que a gente teve, eu sei lá quantas reuniões e quantas batidas na porta, e acho que é isso, a característica do empreendedor é resiliência, né? Uma das, né, importantes que a gente pode dizer, e aí acho que dos acertos que a gente talvez foi ser resiliente. Eu acho que é isso nesse processo. Hoje nós temos o patrocínio da Etui Home. Não sei se vocês já conhecem. A Etui, ela é uma parceira nossa desde o início do Ela Her. foi, né? no início, bem no início. Ela foi a primeira cliente, na verdade, a primeira marca que participou no evento. E trouxe Exatamente. bastante outras marcas com ela, Sim, né? essa coisa de Uma você super parceira, a Mari. fazer uma parceria com uma outra mulher que está empreendendo e abrir caminhos. E todos esses objetos que estão hoje aqui são dela. Ela tem coisas lindas de decoração, bandejas de couro. Essa aqui é uma novidade dela em parceria com a Luísa Souza, não é isso? Isso. Uma bandeja super legal que você pode ir deixando tudo separado, tudo junto, pro banheiro, para escritório. E chama blush por causa dessas cores lindas, né? Tem esses quadros que a Rô até tem esse, né? Eu tenho o meu aqui em cima. Eu adorei esses cogumelos aqui também. Isso bonitinho. também é uma Muito parceria bonitinho. que ela fez com uma outra mulher, muito legal. E então, ela é sempre lá com essas caixas perfeitas para guardar. Eu tenho isso. Eu acho que nós temos tudo, na verdade. Eu tenho essa caixa, você tem isso aí. Eu tenho essas caixas Sim. que eu guardo fotos. Então, ela tem sempre produtos muito legais, de muita qualidade. E É isso, nós é um somos agradecimento, fãs. né? Isso. Especial para eles pelo patrocínio desse episódio. Muito Isso. bacana. E vamos também colocar o link para vocês aqui embaixo, para vocês poderem dar uma olhada no Insta dela. Eu acho que a ideia agora é a gente falar um pouquinho sobre a percepção de vocês Isso. Tá. desse movimento de second hand no Brasil e no mundo, não é isso? É isso, é isso. A Nas conhece muita coisa do mundo justamente porque ela é gringa, então ela tá sempre fora e também tem uma bagagem muito grande antes de vir para o Brasil. Mas a gente queria ver um pouco da percepção de vocês sobre os players, em quem que vocês se inspiram, movimentos de marcas de luxo trazendo esse mercado para dentro delas. Então, eu acho que é isso. A gente queria ver um pouquinho do olhar de vocês. Sim.
Tá, eu acho legal a gente falar que é um mercado que está crescente, né? A ThreadUp, que é um player, acho que é o maior player do mundo, que trabalha com peças usadas, já até abriu escritórios agora também. Nos Estados Unidos eles são os maiores, abriram na Europa. Eles trazem um report global todos os anos, fazendo uma análise do mercado. Tem mais informações dos Estados Unidos, mas eles trazem informações do mercado como um todo. Eles têm uma estimativa... Então, é um mercado que está crescendo, a gente já sabe disso, que ele está vindo em ascensão. O ano passado, ele cresceu... Nos Estados Unidos, 13% a mais do que o mercado do varejo tradicional. E eles têm uma projeção que até 2019 vai alcançar 360 e uns quebrados bilhões. Então, a gente está falando do mercado que cresce, do resale, mais do que do varejo que a gente considera o varejo tradicional. E no Brasil, a gente tem a projeção que este ano vai ser um ano que vai ter um alcance de 24 bi no resale. A gente não fala só roupas, também acessórios e calçados. E eu acho que um dado super curioso que eu gosto de trazer, porque mostra como que está ficando aquecido aqui também, é que em 4 anos o Sebrae tem registro de 118 mil brechós que abriram, né? Então, obviamente, além da Repetir, além dos grandes players que a gente tem o Enjoei, a gente tem o Etiqueta Única, né? A gente tem o Peça Rara com o seu modelo de franquia, a gente está vendo que a sociedade e as pessoas também estão aderindo a isso e na parte também de comercial. Por quê? Porque sim, a gente tem que tirar essa ideia de que não é um nicho que não traz dinheiro. Sim, está trazendo receita e é uma área em ascensão no mercado. Hoje a gente já pode comparar muitas coisas que acontecem com o varejo tradicional. Os brechós estão cada vez mais profissionalizados. E quando eu falo brechó, eu estou falando de todos, né? Eu estou falando dos movimentos grandes players, tanto franqueados com os grandes online, que hoje é assim no Brasil, que é bem dividido. E o resto seria um pouco mais informal. Você tem pequenos, bem regionais, né? Nas suas cidades. Você tem os grandes players que seriam online e os modelos de franquia. Já tem se profissionalizado muito. Se a gente pegar desde que a gente começou até hoje, está muito próximo do varejo. Então, tem muito mais user experience dentro. Você tem a inteligência artificial que está trazendo um outro momento, um outro olhar. Então, a complexidade do business, ela aumenta. E aí, você acaba muito páreo com o varejo tradicional. Então, é como se a gente visse nos últimos... Eu posso dizer que no Brasil, 5 anos, o negócio toma um corpo muito grande. Muito mais encorpado, com mais tecnologia, com mais tudo. Até a parte de mídia a gente vê hoje, que do mesmo jeito que você tem o unboxing de um produto novo, ou Get Ready With Me, que as blogueiras fazem, tem muitas pessoas que já estão fazendo focado só na sustentabilidade, só olha o quanto eu paguei por isso, olha só o quanto isso faz diferença na cadeia, né, voltado para a sustentabilidade do que eu comprei, do que eu não comprei. Então, eu acho que é um mercado potencial gigantesco a ser explorado, né? E a gente está vendo cada vez mais coisas acontecerem. No Brasil, o Enjoei vem fortíssimo. Eu acho que um que a gente adora fala muito do trabalho deles, que pra gente é um bench aqui, é o Etiqueta Única, que foi parte dele adquirido pelo Grupo Iguatemi, deve fazer uns 4 anos atrás, talvez. Menos, não sei, agora estou nessa linha. Que fazem um trabalho online, apesar deles terem um ponto de coleta hoje no Iguatemi, que sai um pouco prof, mas eles sempre foram muito focados no online. Eu acho que eles fazem um trabalho maravilhoso. Eu acho que é muito importante para o mercado. Acho que assim, do mercado brasileiro, comparado a lá fora, e provavelmente tem muito mais bagagem para dizer, a gente ainda está formiguinha, perto dos passos que lá fora já se dão, Europa e Estados Unidos, mas a gente está vendo que está sendo construído, né? E quanto mais gente tem, como a Dani colocou todos esses números, mais feliz a gente fica, porque quanto mais brechó abrir, melhor é para as pessoas quebrarem grandes tabus que existiam. Nossa geração já está melhor e a próxima acho que ainda melhor, então assim a gente vai acreditando que tem uma grande esperança para o second hand, porque é importantíssimo para uma cadeia inteira, né? Sim, eu vejo isso muito, porque eu cheguei aqui no Brasil faz 7 anos, né? Então, no início, eu não via nada de brechó, né? E na Alemanha, eu morava na Alemanha antes. E lá tem muito, não só brechó em si, mas tem muito essas feiras da rua. E também trocas entre amigas, também, sempre. Tipo, isso é muito normal. E as feiras da rua, que eu adoro, na verdade. Porque cada vai lá e vende as suas coisas e pronto. E compra outras coisas. Então, sempre tinha muito esse movimento circular lá. E aqui, nós falamos muito sobre isso no início também. Eu tinha muita dificuldade com isso. Até falei para você antes que nós começamos que tem um grupo de gringas no WhatsApp que vendem e compram coisas. Porque as gringas vindo para cá já sabem que na época, né, não tinha nada aqui. E o único brechó que eu vi uns anos atrás, que também te falei, é que só estava vendendo roupa da Gucci, né? Do infantil, né? Infantil. Então, para mim também, isso não fazia nenhum sentido. Então, foi isso. Mas quando nós conhecemos vocês e a história, eu achei... É maravilhoso e que vocês já têm esse olhar faz 5 anos, eu acho incrível, porque
É muito tempo também, né? É bastante tempo para um brechó aqui em São Paulo, no Brasil. Só que eu percebo que aqui tá subindo assim, a curva. Na Europa, estava sempre aí, estava crescendo, mas estava sempre estável. E eu acho que o importante disso é que a gente está vendo a curva assim, mas é uma coisa bem educada. A gente precisa ainda educar as pessoas, né? Então, mostrar os números, dizer quanto faz mal, ou o que pode ser legal de mudar a educação de você colocar na sua casa para o seu filho, eventualmente comprar uma coisa usada e também desapegar. Então, assim, ainda a gente precisa ensinar as pessoas. Eu acho que as pessoas não têm isso na cultura. Como lá fora tem. Isso, e também eu acho no mercado infantil isso bem diferente do que no mercado de roupa para adultos. Por exemplo, eu sei que tem muito esse preconceito das pessoas aqui, mas o que eu sempre tento falar é: você vai ter uma peça única, é uma peça autêntica, olha, o tecido é diferente. Então eu falo muito sobre isso. Mas no lado infantil, isso não faz tanto sentido. Então, tem que educar mesmo. É muito mais sobre essa sustentabilidade, na verdade. Né? Sobre não desperdício. Isso, eu acho que... Enfim, a gente já falou aqui também que essa questão da sustentabilidade, ela é muito falada, mas de alguma forma ela ainda está muito no mental das pessoas e ela ainda não desceu para o coração. Ela ainda não é um estilo de vida. Ela vai virar, né, aos poucos. E aí, enquanto no mundo adulto de second hand, existe esse apelo, sim, de autenticidade, de uma peça muito especial, de estilo, eu acho que em ambos, no infantil e no adulto, existe essa questão da oportunidade, ou seja, financeiramente. Sim. Aquilo ali faz muito sentido, então você tem uma oportunidade, ou seja, é uma escolha inteligente a se fazer. E na medida em que isso é inteligente, isso é chique. Isso é luxo. Sim. Então, é uma inversão do que o brasileiro costumava pensar. Eu vou comprar usado porque eu não tenho condição de comprar o novo. Não, não é isso. Você vai comprar usado porque você está pensando na oportunidade financeira e no impacto positivo que aquilo traz. Porque atrás disso a gente tem que ter essa mentalidade. Que assim, é até o clichê da nossa área, que a peça mais sustentável que existe é a que já está feita. Então, para que você vai comprar uma peça nova, que vai gastar os recursos do planeta para ela ser produzida, para você ter mais uma, sendo que tem muitas disponíveis. Vamos pensar que é exatamente isso que você falou. Num período no qual a criança perde roupa de uma forma muito acelerada. A gente sempre traz essa informação. Nos primeiros 7 anos de vida, nos primeiros 2 anos de vida, troca de tamanho de roupa 7 vezes. Tem 3 meses, 6 meses, 12, 24, 36, 1, 2, 3. Quem tem filho sabe o que é isso. Não, e quando você faz aquele enxoval de 1 ano, eu fiz isso com a minha filha, primeira filha, né, há 11 anos atrás, fiz aquele enxoval de 1 ano, e daí ela era muito grande, e aí os tamanhos não davam certo com as estações. Você comprou o casaco, mas tava verão, isso, tava tudo ao contrário. Esse enxoval foi intacto para minha sobrinha, porque ela não usou quase nada. Fora o tanto de sapato que eu comprei para uma criança que não andava. Então, gente, se vocês vissem as quantidades de coisas que a gente recebe lá, dava até outro podcast. Louco. E aí, quando eu fui ter o meu segundo filho, eu fiz tudo diferente. Eu falei, eu vou comprar o que eu preciso, mas aí eu já sabia. Para 3 meses. Conforme vai vivendo, E aí, né? com 3 meses, eu falava, agora eu vou comprar os próximos, porque eu sabia se estava frio, se estava calor, se precisava de uma coisinha diferente ou não. Então, o dele sempre foi assim, ó, sabe? Mas essa coisa do enxoval, eu acho que também é uma coisa muito brasileira. É muito eu nunca brasileira. vi em Isso. outro Viaja lugar. pra fazer Sim, enxoval. Nossa. Quando eu descobri que tem um mercado para isso, de viajar para fora, ou de comprar fora e mandar para cá, eu falei, nossa. Que loucura. Para quê? Eu comprava sempre tudo para o tempo mesmo. Ou muita coisa que meu filho usou, a minha filha ainda usa. Tipo, eu sempre falo para ela, isso era do seu irmão, Talvez e você tá uma usando questão agora. um pouco de status, né? Tipo, eu fui fora comprar, o que na verdade é uma grande bobagem, se você for pensar, É oportunidade né? Mas tinha uma questão do dólar também. mais baixo. Antes, né? Então, Isso, você antes. conseguia economizar, na verdade, para você Comprava fazer... o dobro. Mas vamos dizer que isso. nos últimos 2, 3 anos... Isso, Sabe que a isso gente mudou. tem uma amiga que mora na Suíça e ela contou pra gente que hoje até pra presentes de quando nasce as crianças e tal, todo mundo dá de segunda mão, que é o chique, na verdade, que você não vai comprar uma coisa nova. Sim. E aí eu fiquei super, porque assim, aqui ainda no Brasil isso não existe. Um presente não Nós temos um existe, caso. sabe? A gente fez um evento, um second... Você foi. A gente foi no Second Day Tour, né? No day lá de Muito visitar. legal. Que foi- Second Hand Day, desculpa. E uma das mulheres que foi com a gente contou pro marido que ela tinha ido, que tinha sido super legal, blá, 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 blá. E foi em maio, e aí tava perto do Dia dos Namorados. E o marido dela foi lá
numa das lojas, num dos Olha, brechós que a gente sim, foi, hein? e comprou uma bolsa pra ela, linda, muito linda, e deu de Olha. presente no Dia dos Namorados. Ela mandou pra gente a foto pra nós duas, falou: olha o que eu ganhei, que Máximo. legal. Isso, e ela Então, Isso, eu gosto da ideia do presente de segunda mão, é assim, é Sim. super inovadora aqui. Nossa. E é maravilhoso. E talvez os homens possam ajudar nisso, porque eles têm uma cabeça mais da oportunidade, não sei, né? Verdade. De falar, olha, vai ser bem diferente esse valor e vai ser tão, né, igual. Eu acho que todo mundo tem que ajudar nisso, né? Eu acho que é essa conscientização que a gente tem que trazer desde a gente passar para os nossos filhos, já que a gente não estava morando fora e não tinha esse contato todo com essa coisa, né, ser tão natural. Então, a gente passar muito isso para eles. Acho que essa geração nova, ela já vem pensando nisso. E a gente tentar cada vez mais educar. Quando a gente começou... a gente não fazia só conteúdo... Agora está um pouco diferente, né, o nosso viés de comunicação, mas continua muito nessa linha. A gente traz uma parte educacional. A gente não podia já começar a repetir. E a gente vê que os outros players também fazem isso, né? Só você falando, compre, é assim, é assado, a gente funciona desse jeito, o nosso modelo de negócio é assim. Trazer esses números, trazer o que é a realidade, explicar o que é comprar de segunda envolver a criança mão. no processo, eu amo. Eu envolvo super as minhas filhas. Elas já falam, em casa elas vão separando. Isso daqui vai pra Sim. repetir, isso vai pra repetir, não me serve mais. Então, trazer essa... Sim. Eu acho maravilhoso. Que O meu todo filho mundo também deveria. fala, ai, você pode vender esse brinquedo? Eu não quero mais. Então, e acaba virando uma coisa tão comum, tão normal, que para eles entrar num site talvez de segunda mão e entrar num marketplace que tem multimarcas, eu acho que tá próximo da gente ver valores iguais, da pessoa poder saber que ela tá fazendo um bom negócio, às vezes é uma roupa que é de uma coleção que ela não queria, às vezes simplesmente pelo fato de ser mais barato e tá em ótimo estado. Então, esse comportamento, eu acho que vai ficar esse gatilho de todo mundo poder, né, a mãe passar, o pai fazer, as crianças estarem educadas para isso, vai fazer com que, se Deus quiser, as coisas mudem, né? Eu acho que nós também podemos dar mais presentes de second hand para as pessoas, né? Para só começar isso, para começar esse movimento. Talvez a pessoa não vai curtir tanto, mas depois também vai entrar na A gente cabeça, As vai, né? nossas amigas, Não, nossos, vocês por são ali, a gente já sabe, olha, vai ser As da crianças repetir. quando é aniversário ganham todos os Todos da presentes. repetir, Não, obviamente. mas é um ponto que às vezes a gente não pensa, né? Poder presentear com isso. Porque às vezes pode dar um Sim. presente mais legal. Isso, bem Pelo mais mesmo legal. valor. E aí, eu queria retomar aquele ponto. Vocês falaram muito sobre a plataforma que vocês construíram para profissionalizar o negócio de vocês. Esse é, de fato, hoje o maior diferencial da Repetir no mercado e por quê? Olha, eu acredito que seja, né? Eu acho que é assim, primeira coisa eu acho que a gente pode passar por algumas coisas. Eu acho que a parte de tecnologia, sim, né, essa plataforma proprietária que a gente desenvolveu e a forma toda como está organizada a operação e esse fluxo de trabalho focado no segunda mão e na consignação, muito bem montado, muito bem gerido, né, e com um desenvolvimento muito, acho que na frente de bastante coisa que a gente pesquisou no mercado e viu. Mas acho que a gente sempre fala isso, né? A gente também não pode esquecer que nós somos um negócio super nichado, né? Então, a gente está numa época a gente trabalha para uma época, para um momento muito específico. Então, ser nichado, estar no infantil, trabalhar com a gama de produtos que a gente trabalha, também é um diferencial que a gente traz. Acho que o muito público da Repetir é um público que entende essa tecnologia, esse serviço que a gente presta, porque a gente pode retirar na casa de alguém, né? A gente pode ter os pontos de coleta. Então, assim, para quem não sabe, o nosso site hoje, ele tem mais de 15 mil SKUs, que seria 5 mil produtos únicos, né? A gente tem 15 mil produtos em estoque. A gente faz um trabalho com as peças de consignação que vão de 0 a 14 anos, mas a gente trabalha com brinquedos, livros, acessórios, objetos, até antes da maternidade. Bomba, almofada de alimentação, as bolsas, isso tudo. Até a gente sentir uma necessidade de crescer um pouco com o nosso público. Então, a gente está indo até os 13 ali, vamos até os 14 anos, que é uma idade que acho que a gente muda um pouco o comportamento de moda, né? Eles já estão querendo se vestir mais parecidos, talvez da dó, mas mais parecidos com adultos. Então, a gente acaba ficando nesse nicho. Então, nessa plataforma, você não tem trabalho nenhum, né? Na Repetir, você não tem trabalho nenhum para poder vender. A gente ou retira, ou você manda, ou você deixa num ponto de coleta. A nossa base é em São Paulo, mas a gente recebe e vende para todo o Brasil. E aí, a gente cuida de todo o serviço. Então, é para um tipo de pessoa que não tá afim de ter trabalho. Eu super entendo e vejo valor nos grupos. Eu compro também, quando eu tô precisando de alguma coisa. Mas, assim, você separar uma mala de 1 ano, de 2 filhos que perderam cada um, sei lá, 30, 20 peças de roupa e vender um por um, era justamente Dá o serviço que dá trabalho, né? E você vai receber. Não é. O grande lance é você ganhar nesse volume todo e continuar fazendo conforme o seu filho vai ganhando. Então a gente oferece essa praticidade de fazer todo esse serviço para você, que é diferente de alguns outros players no qual você tem que negociar, tem que entregar, levar, combinar um ponto de encontro, ter que retirar. Então, eu acho que o diferencial seria nichado, praticidade e tecnologia. Eu acho o ponto da tecnologia um ponto muito grande, porque é fácil, não fácil, mas é fácil abrir um brechó.
é fácil. Estou falando sim, fácil, né? Mas ter tudo isso atrás, e como você estava falando, vocês têm um galpão hoje com 15 mil peças e tudo com QR Code. Não imaginam quanta estrutura, quanta organização que precisa para ter isso. E só os grandes mesmo que têm isso, né? Só os grandes players que têm isso. Então, eu acho isso um diferencial muito, muito bom. E aí, eu pego esse gancho para perguntar os próximos passos, a visão estratégica da Repetir. Se, de repente, faz sentido alguma parceria estratégica com marcas ou até um modelo white label para oferecer essa tecnologia para alguém. Como é que está o olhar de vocês, vamos dizer, para os próximos 5 anos da Repetir? E também, se vocês pensam, talvez, num pop-up, alguma coisa, como você já Isso, falou, da mundo etiqueta físico, única, para ter um pouco mais contato com A o gente cliente. gosta muito dessa mistura, acho que do online e offline é bem interessante, né? Acho que a gente até fez uma parceria uma época com a Ficamos na Ludic, Ludic. que foi muito legal. Eu acho que as pessoas precisam pegar, às vezes, no físico, até para quebrar um pouco desse paradigma, um pouco de segunda mão. Por isso, a gente até tem um serviço que eu não sei se vocês conhecem, que é um box Repetir, que é uma mala que a gente manda na casa das pessoas, para elas poderem pegar as peças, ver a qualidade, ver que cheira gostoso, né? Não tem- Entrando nesse educacional e quebrar barreiras, né? Ajudou muito esse serviço esse que a gente lugar tem. do off, trabalhar um pouco desse off. A gente gosta, a gente namora um pouco esse modelo. Mas totalmente híbrido, nunca seria. A gente gosta muito Do realmente online, de a gente estar no acredita online. muito no digital. Parceria, a gente hoje tem muita coisa que também a gente sempre acha que é um lugar legal de trabalhar. Hoje a gente trabalha já com algumas marcas. Então, trabalhar a coleção passada para agregar nosso portfólio. Também peças que seriam desperdiçadas e estariam aí perdidas. Também colocar elas para vender nesse público que está super disposto. Que é um público que está disposto a comprar segunda mão. Compra uma coisa de coleção passada sem problema algum. Então, também veio com parcerias para a gente agregar. Então, marcas como tipo Toy Joey dos sapatinhos. Banho-maria de biquínis. Enfim, a gente tem algumas marcas. Multishoes, a gente já fez algumas, né? E é um lugar que a gente acredita muito, realmente. Acho que assim, é porque... A dor do varejo também é a dor do CPF. Você perde roupa, mas o varejo produz. Ainda não é todo mundo que faz uma produção que faz on demand, né? Por demanda. Então, você tem lá aquela produção e a pessoa morre com aquilo. E muitas vezes não tem para onde escoar. A gente entendeu também que dentro do nosso nicho específico tem essa dor do varejo que a gente consegue atender algumas nessa nossa hora de outlet. Mas, com certeza, a gente tem conversado, namorado e desenvolvido projetos com algumas empresas e de varejo maiores, né? Para poder fazer algum programa com parcerias. E isso que a gente acha que é uma coisa de grande potencial, porque você consegue pegar um outro público e consegue estar com alguém que tem uma experiência mais encorpada no varejo para mais pessoas. Então, é como fazer, né? Os próximos 5 anos, eles estão todos pensados em como continuar crescendo, continuar acompanhando as tecnologias de mercado para a gente continuar a manter esse nosso diferencial e como a gente agregar parceiros de negócios que a gente consiga fazer com que a Repetir e o Segunda Mão estejam dentro de outros nichos, né? Que não sejam só o Segunda Mão, para a gente poder fazer parcerias complementares. O White Label também vem muito para isso e já tem várias pessoas, a NK, a gente conversou esses dias que está agora com esse projeto desenvolvido, mas lá fora, Stella McCartney, a gente tem muitos que fazem, que a própria marca, o varejista, tem uma empresa como a Repetir ou outra, né, que faz todo o processo de curadoria de second-hand de venda, e aí você tem um link no site dela, né, por isso que a gente fala White Label, ela não sabe quem está por trás dessa prestação de serviço, e vende como tendo uma área lá de, enfim, uma área sustentável, uma área de pre-loved, uma área que seja de usado. Então, você gera um valor agregado muito grande para o teu cliente que está comprando. Você valida que a tua marca é uma marca que vende produtos de qualidade. Você consegue que a pessoa compre e venda com créditos e benefícios se ela estiver trazendo um produto da marca para lá. E aí, nisso, você aumenta o lifetime value dela lá, que então quer dizer que ela vai acabar comprando mais vezes durante a jornada que ela tem com você. E eu acho que todas as marcas querem isso, né? Fidelizar. Se você consegue revender o seu produto, é sinal que o seu produto é bom, né? Também, né? Você teve uma boa Exatamente. vida para ele. Acho que a Patagônia começou muito esse lugar, né? Do não compra um casaco novo, compra o nosso já usado. E aí colocou uma seção toda. Não, e isso agrega tanto valor para a marca que eu estava lendo, a NK, ela não colocou comissão nessa revenda. Sim. Ou seja, o valor agregado é tão grande que ela não precisou colocar uma comissão, porque ela traz outros atributos para a marca dela, ela estica esse relacionamento com o cliente, o que você acabou de dizer. Então, acho que isso já diz muito sobre a estratégia e sobre a visão que essa revenda traz para uma marca nova. Sim, esperamos que outras marcas façam mais esse tipo de ação e deem mais visibilidade e trabalhem mais com parceiros que estão focados também em trazer a sustentabilidade para dentro do portfólio.
como mais uma vez, de verdade, eu não acho que é só uma questão comercial. Eu acho que é uma necessidade também de posicionamento de marca, mas também uma necessidade de a gente pensar que a gente quer um planeta melhor. Não dá pra gente esquecer que tem esse atributo que anda junto. É um propósito que todo mundo precisa correr atrás. Eu acho que muitas marcas grandes europeias já estão fazendo isso, né? A Gucci, a Rimowa, todo mundo está entrando nesse barco. E eu acho que o mais essas marcas fazem, o mundo vai ver e as empresas menores, né, nacionais, também vão seguindo essa rota, né? Eu espero que vai ser mais rápido, mas... Todas nós. Vamos lá, tá? Rápidas, né? Rápidas. Tô no foco aqui do rápido. O que significa sucesso para vocês? Como vocês definem isso de forma pessoal? Uau. Olha, pra mim, acho que sucesso, obviamente, é me sentir realizada com o que eu faço. E também, claro, ter um tempo livre. Porque eu acho que tempo livre hoje é sucesso. Eu vou ter que concordar, não vou ter outra resposta. Sim. Eu acho que é isso. Fazer uma coisa que te realiza e também poder balancear isso muito bem na tua vida. Seria a minha resposta também, na verdade. Ah, então. Isso vai Essa foi talvez fácil, também, não? Mais ou menos. Pode falar. A minha é rápido. Eu acho que é se sentir confortável na própria pele. Bom também. Sustentabilidade para vocês é... Vida, negócio, e acho que é uma questão de respeito com as próximas gerações. Não vejo de outra forma. A gente tem que pensar em quem tá vindo. Eu acho que sustentabilidade é muito o lema do que eu acredito e do que eu tento gastar o meu tempo e minha energia, fazendo com que seja uma palavra mais frequente. Sim. Se pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Nossa. Vou deixar vocês começarem essa, porque como preciso pensar. Eu falaria Frank Sinatra. Porque Eu- eu quero só ouvir a voz dele. Pode ser só de bate-papo também. Eu ia pra música também. Acho que eu tomaria um chá da tarde com os Beatles. Muito legal. Boa. Vamos ficar no quesito música? Vai ter que então? ser. Não, Vai ter que não, ser. precisa. Não, pode Nossa, ser eu não tô também. conseguindo chegar em uma pessoa só, gente. Já passaram tantos aqui. Eu vou falar o meu avô paterno, Ah. que é uma pessoa muito incrível e que faleceu já tem bastante tempo. Eu acho que seria super legal um café, sabe? Pra trocar ideia. Olha, Dá um gostei catch-up do que muito tá acontecendo hoje em dessa. dia. Sim. Muito bom. Muito bom. Ai, gente, eu não consegui chegar em nenhuma, porque agora eu quero ir pra família também, então agora ficou muito difícil, porque eu tenho uma relação com meu bisavô, que agora não vai ter nenhuma outra pessoa que vai também superar essa imagem que eu Pronto, tive então dele. é Então vamos isso. ficar nessa. Ótimo. É isso. Perfeito. Livro de cabeceira, ou aquele que você sempre recomenda? De cabeceira. Eu ando lendo tão pouco com as crianças que tá cada vez mais difícil esse processo. Eu nem leio muito, tenho que falar, né? Eu vou Você dizer que sabe. o último que eu li, então, porque o que veio na minha cabeça é que aquele Yoga, não sei se alguém já leu, que é de um escritor francês, do Emmanuel Carrère, que eu achei muito legal. Enfim, não é sobre yoga, apesar de eu fazer yoga e adorar, mas é um cara que foi para um retiro e depois teve outras ideias. E é um livro muito legal que eu gostei, que foi o último que eu li que me impactou. Então, vamos ficar nele. Não sei se é de cabeceira, Não, mas é o que me veio à cabeça. Isso, que bom. Leio bastante e eu tô numa busca de ler os clássicos, sabe? De buscar todos esses pensadores e também romancistas que têm obras clássicas, porque eu acho que isso enriquece muito o repertório. Então, eu acho que a gente deveria fazer mais isso, sabe? Ler as coisas mais antigas e um pouco mais densas. Eu acho que isso é muito legal. E qual seria seu livro? Tipo Dostoiévski. Aí ela realmente elevou o nível aqui. Crime e Castigo. Eu acho Eu que falei- é isso. Eu acho que ninguém veio à pode cabeça. morrer sem ler Dostoiévski. Eu acho que isso agrega muito para qualquer ser humano, porque através da literatura vem Eu li na muitas faculdade. reflexões. Sim, muita gente lê na faculdade. Faz tempo, só que né? com um olhar muito diferente. Esse é o ponto. Porque naquela época você tá com a cabeça em outro lugar. Talvez poucas pessoas nessa idade querem realmente aprofundar e ter reflexões nesse nível. Por isso eu acho que vale a pena, com mais maturidade, voltar. Eu falaria The Alchemist. Paulo Coelho é brasileiro ou é português? Não, ele é brasileiro. Eu acho que brasileiro. É, gosto muito dos livros dele, na verdade. Mas esse eu acho curto, como eu gosto, e profundo enough para mim. Tá Muito bom. Qual é a memória da infância que te dá um sorriso imediato? Nossa, eu tenho muitas também. Eu sou uma pessoa que já se pergunta, vem com várias coisas na minha cabeça. Mas eu cresci numa fazenda, assim, num lugar, uma chácara bem grande em Jundiaí. Eu não cresci em São Paulo. Então, a primeira coisa que me vem é bichos, que eu gosto muito, e gramas e natureza, assim. Nossa, eu vou falar praia, pipoca doce da minha avó, bolinho de chuva também Ai, que delícia. e muita brincadeira. Acho que vem muito isso pra mim. Para mim, é cheiro de comida da minha avó também, na casa dela, na Alemanha.
Tá bom. E pra mim é também fazenda com muitos primos e liberdade, sabe? Ficar solto. Pé sujo, né? Pé sujo, mão na terra. Gostoso. Eu É amava isso. isso também. Isso. Tá bom, já acabou. Não foi tão ruim, né? Não, foi ótimo. Eu acho que, bom, em primeiro lugar, muito obrigada por vocês terem vindo. Eu acho que a gente teve aqui bons insights sobre o negócio de vocês, sobre o que vocês trouxeram de diferencial para esse mundo de second hand e também sobre o mercado de second hand. A gente sente essa responsabilidade de trazer mais informação, assim como vocês, de trazer um trabalho educacional para as pessoas. E eu acho que isso é um propósito muito bonito. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. E eu acho que é isso. Eu queria falar com quem está assistindo para compartilhar isso com outras mulheres empreendedoras que vivem os mesmos desafios e também com pessoas que têm interesse, ainda que seja pequenininho, em conhecer mais sobre esse mundo do second hand. Também só posso parabenizar vocês. Eu acho que vocês são visionárias nessa parte do second hand infantil. Para só ter esse nicho também, eu acho que é uma coisa difícil para não falar, vamos para adulto também, ou vamos abraçar mais. Eu acho se nichar é muito difícil, mas no mesmo tempo também traz mais facilidade para vocês. Eu espero. Sem dúvida, é uma questão de estratégia. Sim. E eu acho que sustentar esse foco faz toda a diferença. E a gente queria agradecer o convite. É muito bom a gente poder dividir sempre e contar a nossa história, mas também fica acho que essa grande mensagem, esse grande resumo do que a gente falou, de o quanto é importante a gente mudar os nossos hábitos de consumo, educar os nossos filhos de uma forma diferente e trazer isso para o nosso dia a dia, desde as pequenas coisas até, obviamente, clientes novos para repetir, mães que estão assistindo. A gente adora que Com vocês certeza. participem e circulem com a gente. Isso, e até essa mala que vocês estavam falando agora, eu acho que já vou querer uma malinha para mim, para as crianças, né? Eu quero agradecer o dia de hoje, mas eu também quero agradecer o evento que eu fui com vocês, que vocês comentaram hoje aqui, porque eu também acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso, podem levar as pessoas para brechó e mostrando para elas também que isso pode ser quebrado com vários tabus, pode ser muito divertido e pode ser maravilhoso. Então, eu participei desse evento, vocês transformaram um dia delicioso, leve, descobertas para um monte de gente. Então, também foi muito legal. Então, também obrigada por esse trabalho Que também. bom que você gostou. Na próxima, você também vai, certeza. espero. E hoje foi uma delícia. Obrigada. Sim, eu acho que bom. tem ainda tanta coisa de falar, na verdade, sobre esse mundo. Sempre tem mais, mas talvez vamos ter uma próxima Com oportunidade. certeza, a gente volta. Obrigada, meninas. Muito Muito obrigada. E a vocês em casa, muito obrigada por assistirem e até a próxima.